Olá, fãs do terror. Sejam bem-vindos ao Podcast Terror. Hoje lhes trago a história de Nanny Doss, mais conhecida como a Vovó Sorridente. História essa retirada do livro Lady Killers. Sem mais delongas, preparem a pipoca, apaguem as luzes e vamos mergulhar no mundo sombrio do horror. Nanny Doss nasceu em 1906 no Alabama. Sua família era dona de uma fazenda onde ela e seus irmãos trabalhavam desde muito cedo. Seus pais eram muito rigorosos, principalmente seu pai, que não a permitia ficar perto de garotos e nem frequentar a escola. Quando Nanny tinha 7 anos, sofreu um acidente dentro de um trem, quando a locomotiva parou bruscamente em uma estação, fazendo assim com que Nanny batesse a cabeça contra uma barra de metal. Essa lesão deixou terríveis dores de cabeça e uma ocasional sensação de estar pensando torto, como veremos mais adiante. Aos 15 anos, Nanny se casa pela primeira vez, com Charlie Braggs, que seu severo pai já havia aprovado para a filha. Nanny se apresenta a Charlie como sendo uma mulher devota, tímida e divertida. Porém, segundo ele, Nanny tinha um temperamento irritadiço. Às vezes ela ficava irritada por um motivo, outras vezes o mesmo motivo não a aborrecia. Eles tiveram 5 filhos, porém 3 morreram muito cedo. Se suspeita que ela os envenenou, porém nunca ficou comprovado. Após 8 anos de brigas e suspeitas, Charlie pediu o divórcio, percebendo que ela era incapaz de cuidar das 2 meninas que restaram. Passamos agora para a noite de sexta-feira, 26 de novembro de 1954. A polícia de Tulsa ficou surpresa ao ver a figura de uma vovó alegre sendo levada até a delegacia por suspeita de assassinar seu 5º marido. Após 24 horas de interrogatórios, Nanny admitiu que matou seu marido Sam Doss, colocando veneno de rato em seu café. Com isso, denúncias de mais mortes ligadas à vovó foram surgindo. Maridos, um filho de seu enteado, sogra, somando 11 mortes no total. Após uma semana de interrogatório, Nanny, rindo e sempre alegre, admitiu ter matado 4 dos seus 5 maridos. Nanny então começou a contar que após seu divórcio com Charlie, se casou com Frank Harrison, que tinha filhos do casamento anterior. Segundo ela, Frank era alcoólatra e abusivo. Um certo dia, Frank chega em casa embriagado e a ameaça psicologicamente, dizendo a ela que se ela não deitasse com ele naquele instante, o mesmo não estaria ali pela manhã. Nanny então decidiu dar uma lição nele. Como Frank tinha o hábito de beber um trago de uísque que ele mantinha em um frasco de vidro, e ela, sabendo disso, acrescentou uma dose de arsênico líquido ao uísque, fazendo assim com que Frank batesse as botas. Esse foi o primeiro marido que Nanny matou, porém não seria o último. Sua segunda vítima matrimonial foi Harley Lanning, que segundo ela também era alcoólatra, porém esse tinha mais um problema. Harley era mulherengo. Nanny ficava possessa com a fama que seu marido tinha e ficou mais possessa ainda quando ela estava fora da cidade e Harley deu uma festinha. Festinha essa que até a polícia foi acionada para acabar com a mesma. Nanny, em uma fúria cega, envenenou a comida de Harley, fazendo assim sua segunda vítima. Nanny conheceu mais alguns caras, porém todos bêbados e agressivos. Cansada de sua busca pelo par perfeito, ela decidiu se relacionar por correspondência. Por $5, ela se tornou membro de um clube chamado Corações Solitários.
Toda semana, o clube lhe enviava uma lista de homens solteiros e ela poderia entrar em contato com cada um. Foi assim que Nani conheceu Richard Morton, com quem trocou cartas por um ano. Em 21 de janeiro de 1953, os dois solicitaram que seus nomes fossem retirados do clube, pois iriam se casar. Mas a alegria de ambos acabou rápido demais. Segundo Nani, Richard trabalhava à noite em um bar e durante o dia ele se vestia bem, com um terno, e ia vender algo misterioso na cidade. Nani ligou um medo alerta. Durante uma viagem dela a Carolina do Norte, descobriu que Richard havia comprado um par de anéis, e em sua mente torta, isso só podia significar que ele estava lhe traindo. Então, quando ela voltou de sua viagem, trouxe uma garrafa de veneno líquido escondida em sua mala. Nani misturou o veneno ao café de Richard, fazendo mais uma vítima. Richard, na verdade, comprou o anel para presentear Nani, como um gesto de amor. Porém, ela estava certa que ele estava lhe traindo. Por último, Nani se casou com Sam Doss, um homem totalmente contrário dos seus maridos passados. Sam era pastor, mas calmo. Mesmo encontrando um marido pacífico e que não bebia uma gota de álcool, Nani tentou matar Sam, colocando veneno misturado com ameixas e entregou a ele. Porém, não foi o suficiente para acabar com a vida de Sam. Ele foi levado para o hospital, onde ficou 23 dias, mas não morreu. No dia seguinte de sua alta do hospital, Nani serviu sua especialidade, café pelando com veneno de rato. E o truque, como ela sabia, deu certo. Por conta da passagem recente de Sam pelo hospital, o médico se recusou a assinar o atestado de óbito sem uma autópsia para determinar a verdadeira causa da morte. Assim, foi feito, e o resultado foi que havia arsênico suficiente dentro de Sam para matar 18 pessoas. E assim o reinado de Nani terminava. Na delegacia, Nani confessou todos os crimes relacionados ao seu ex-marido, e sempre sorrindo, como se não tivesse se arrependido de nada. Essa atitude a fez receber o apelido de Vovó Sorridente. Os outros crimes ligados a ela, como a morte dos pais, de um enteado, 3 filhas e uma sogra, ela não confessou. Negou até o último instante. Seus advogados tentaram apelar para o acidente no trem para justificar os assassinatos, dizendo que desde então ela tinha pensamentos tortos. Porém, não obtiveram sucesso. Nani foi condenada à prisão perpétua. Vários jornais e revistas da época a entrevistavam ao longo dos anos, e a vovó sorridente, sempre sorrindo, dava sua versão da história. 10 anos depois de sua prisão, Nani morreu de leucemia, mas sua fama já havia acabado 2 anos antes, fazendo assim que sua morte não fosse notória. Galera, vale a pena comentar que mesmo ela tendo todas as características de ser uma serial killer, por vivermos em um mundo machista, Nani ela era só considerada apenas uma mulher mal amada, e os outros crimes não foram comprovados, porém eles tinham fortes indícios que ela que tinha cometido todos eles. Bem, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Não esqueçam de curtir no Spotify, seguir no Instagram, @podcastterror, e no canal no YouTube. Deixar seu gostei e se inscrever no canal. Até semana que vem. Tchau, obrigado.